Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, dependendo de que lado do mundo que você está. Meu nome é Hélia e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mais de Deus Podcast. Muito obrigada a você que tem estado comigo aqui, tem se inscrito no canal e tem acompanhado os estudos bíblicos. Hoje nós iremos falar sobre alguma coisa que acontece na nossa vida que ameaça a nossa fé. Você já passou por isso? Quando você está com a sua vida em ordem, tudo parece estar bem e de repente, do nada ou de forma rápida e de repente, alguma coisa acontece ameaçando a sua paz. Por exemplo, um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de uma doença incurável, a morte de um ente querido, a perda do emprego, uma situação financeira difícil. Então, se você está passando ou conhece alguém passando por uma situação onde algo está ameaçando tirar a paz, fica comigo aqui ou envia esse estudo para alguém para abençoar o coração dessa pessoa. Porque o que nós iremos estudar aqui hoje e nós iremos ver é que Deus te escuta no meio da crise. Você está passando por uma crise? Conhece alguém passando por uma crise? Um momento de escuridão em sua vida? Esse estudo é para você. Então, quando a palavra de Deus traz um assunto num capítulo inteiro, significa que aquele assunto é muito importante. Quando a Bíblia traz aquele assunto em 2 livros diferentes, significa que é ainda mais importante. Hoje nós vamos estudar sobre 2 Reis, capítulo 19, sobre o rei Ezequias. E esse evento sobre a vida de Ezequias está registrado em 2 Reis 19, em 2 Crônicas 29 e em Isaías, no capítulo 36. Então, é de suma importância. Deus deixou aproximadamente 8, 9 capítulos com essa história para que nós pudéssemos aprender com o rei Ezequias. O rei Ezequias foi o 20º rei de Judá. E Ezequias é comparado ao rei Davi, porque ele foi um homem temente a Deus, ele fez o que agradou a Deus, e a história dele, da vida dele, é uma história que aponta para alguém que era temente a Deus e que fez aquilo que agradava a Deus. Nós vemos quando nós lemos sobre o rei Ezequias que Deus estava com Ezequias. Ezequias se tornou rei e agiu para que Judá voltasse para Deus. Ele desafiou os sacerdotes e levitas a se limparem, a fazerem uma limpeza espiritual, e depois ele conduziu os sacerdotes e levitas para fazer também uma limpeza no templo do Senhor. Depois que os levitas, os sacerdotes e o templo estavam limpos, então o rei Ezequias começou a fazer um trabalho de limpeza no reino de Judá. Ele começou a destruir, juntamente com a sua equipe de sacerdotes e levitas e oficiais, ele começou a destruir os postes ídolos, ele começou a destruir os lugares de adoração a outros deuses que Israel e que Judá havia levantado por anos. Então, de maneira que o rei Ezequias possuía um coração missionário. E depois de fazer essa limpeza, como se isso não bastasse, ele mandou uma carta para toda a família, tanto em Judá como no Rei do Norte, o reino de Israel. E nessa carta ele dizia simplesmente uma frase: volta para Deus. E nessa carta ele também convidava o povo para a reinauguração do templo, onde seria celebrado a Páscoa do Senhor. Então até aqui você já começou a ver que Ezequiel era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que amava a Deus e amava o reino de Deus. O que aconteceu? Em 715, 716 a.C., a Assíria invadiu o Reino do Norte. Lembra que Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul? Então, eles pecaram, eles se afastaram de Deus, eles adoraram outros ídolos e aconteceu exatamente o que Deus prometeu.
A Assíria invadiu o reino do norte, tomou posse, conquistou e agora dominava o reino do norte. Mas a Assíria, ela não somente conquistou o reino do norte, como ela conquistou vários países ao redor de Israel. Tanto é que o próprio rei Senaqueribe, ele referia a si mesmo como The Great, como um rei excelente, como o grande rei Senaqueribe, porque ele havia destruído várias nações ao redor de Israel. E a nação que ele conquistava, ele ia e destruía também os deuses daquela nação. Então, ele já havia destruído todas aquelas nações ao redor e agora faltava a nação de Judá, onde estava sendo governada pelo rei Ezequias, que era um rei segundo o coração de Deus. Então, o que acontece? O rei Senaqueribe junta quase 200.000 soldados de ponta, dos seus melhores soldados, e eles então cercam Jerusalém e cercam Judá. E eles cercam e eles começam a fazer então muito barulho, e eles começam a mandar cartas ameaçando o rei Ezequias e ameaçando o povo de Judá, o povo de Deus. Então, ali dos muros, ao redor dos muros, eles gritavam dizendo: olha, não confie nesse Deus Yahvé de vocês, porque vocês vão ver que nós iremos entrar e vamos fazer de Judá uma carnificina como nós fizemos com todos os países vizinhos e destruímos os deuses dele. Então agora o rei Ezequiel está em uma crise, porque ao redor dos seus muros, ao redor dos muros de Judá, o rei Senaqueribe e a sua trupe de melhores soldados estão do lado de fora, prontos para entrar e esmagar o reino de Judá, especialmente a cidade de Jerusalém. E eles ficavam ali fazendo barulho e ameaçando todo o tempo. E agora o rei Ezequias está numa crise, porque, como rei, o seu papel era proteger aquele povo e manter a paz daquele povo. E essas duas coisas estavam ameaçadas nesse momento. A presença do rei Ezequias e sua trupe do lado de fora trazia uma ameaça à paz e à segurança do rei Ezequias e do povo do reino de Judá. A verdade é que todos nós passamos por crises em nossa vida. Quando a crise bate à nossa porta, e se ela ainda não bateu ou está batendo, ela vai bater em algum momento, porque a crise ou as crises fazem parte da vida dos viventes nesta dimensão aqui. As crises têm uma capacidade incrível de revelar o nosso verdadeiro caráter. Se você quer saber realmente quem você é, espera você passar por uma crise que aquilo que você realmente é e que eu sou virá para fora. Então, na crise, as nossas fraquezas e as nossas imperfeições são reveladas. No meio da crise, a pessoa que nós somos de verdade aparece, é revelada. E um ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, muito famoso, foi um grande homem na história, ele tinha uma frase que se tornou célebre, que diz assim: não desperdice uma boa crise. Por quê? Porque a crise é um momento de um crescimento excepcional nas nossas vidas. A pressão que a crise traz sobre nós, ela tem uma forma estranha de revelar a substância verdadeira da nossa alma. Na crise, nós não conseguimos usar máscaras. Na crise, nós não conseguimos ser, como diz a palavra, fake, falsos, porque aquilo que nós realmente somos aparece e dá as caras. Então as crises, elas vêm em tamanhos e formas diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. Como já dissemos, pode ser um diagnóstico médico, pode ser uma situação financeira, pode ser uma perda, pode ser uma situação inesperada. Quando a crise bate à porta, nós precisamos estar preparados. Eu pergunto para você, você está preparado ou preparada quando a crise chegar na sua porta?
E essa crise, ao invés de nos transformar em um diamante, essa crise vai esmagar a nossa vida e nós sairemos dessa crise piores do que nós entramos. Então, eu gosto de pensar que nós precisamos estocar fé dentro do nosso coração. O que é isso? Nesse momento que você está estudando esse estudo bíblico, que você está ouvindo a palavra de Deus, momentos que nós gastamos lendo a palavra de Deus, orando com os nossos joelhos diante de Deus, nesse momento nós estamos estocando dentro de nós como num banco, nós estamos estocando fé, nós estamos estocando conhecimento de Deus e nos preparando. E dessa forma, quando a crise chegar, nós não vamos sair por aí desesperados. Vai doer, nós iremos sofrer, mas nós teremos raízes que estarão ligadas, interligadas com Deus e com a sua palavra. Sabe por quê? Nós vemos lá, por exemplo, em Daniel, no capítulo 3, que quando Sadraque, Mesaque e Abdenego estava na fornalha, nós vemos que quando o rei Nabucodonosor olhou, não havia 3, mas havia 4 pessoas dentro daquela fornalha. Sabe o que isso significa? Que Deus está conosco na crise. Tudo na crise é incerto. Tudo na crise é duvidoso, mas existe uma coisa que você e eu podemos estar certos, que Deus estará conosco no meio da crise. E lá em 2 Coríntios 12, 19, Deus disse a Paulo que a graça dele era suficiente para Paulo quando ele estava em crise. Então eu te convido agora a pegar a sua Bíblia, se você está no podcast ou se você está no YouTube. Se você puder, pega a sua Bíblia, porque eu gostaria muito que você pudesse acompanhar conosco essa leitura da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 19, e eu vou ler então do verso 10 ao verso 13, que diz assim. Vamos lá. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como o destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídos por meus antepassados as livraram? Os deuses Gozã, Arã, Rizefe e do povo de Éden, que estava em Tessalá? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Na crise, a nossa paz é ameaçada. Para Ezequias, as tropas armadas com o rei Senaqueribe do lado de fora dos muros de Jerusalém, estava tirando a paz daquela cidade e daquela nação. Então, para Ezequias, a crise era porque ele tinha o dever como governo de manter a paz, a segurança e a proteção daquela nação. E isso estava sendo ameaçado pelo que estava acontecendo. Então, a crise é um momento onde nós, tipicamente, questionamos a credibilidade de Deus. Então, Senaqueribe mandou uma mensagem para ele, incitando ao rei e incitando ao povo que não confiasse em Deus. Quanto atrevimento no rei Senaqueribe. Ele diz aqui, como nós acabamos de ler, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ele está aqui desafiando o rei, desafiando o Deus a quem o rei Ezequias confiava. E o interessante é que o rei Ezequias não sai por aí com o peito inchado dizendo, eu vou defender o meu Deus, eu vou mostrar para Senaqueribe quem é o meu Deus. Não, não, não. Deus não precisa que nós o defendamos, pois ele mesmo defende a si mesmo e a sua palavra. Então, o que aconteceu? Nações poderosas, durante os últimos anos, dezenas e até centenas, desde 700 a.C., haviam caído para a Síria, e a Síria se tornou
poderosa e a Síria não tinha medo de nenhuma nação, ela não respeitava nenhuma lei, ela fazia o que ela queria quando ela chegava em algum lugar. E como se não bastasse, os assírios estavam ali gritando para Jerusalém e ameaçando-os, dizendo: olha, não confie nesse Deus de vocês, porque esse Deus de vocês não vai salvar vocês e não vai livrar vocês. E nesse momento, o que o rei Ezequias faz? Ao invés de ele escutar o que Senaqueribe estava falando para ele e pensar e meditar em como as outras nações caíram, o rei Ezequias simplesmente olha para o alto. Isso é o que nós precisamos fazer no meio de uma crise. Olhar para o alto e não para as circunstâncias que nos ameaçam. Então agora nós vamos ver que nós precisamos orar mostrando a Deus aquilo que nos ameaça. Vamos ver então como foi que o rei Ezequias passou por essa situação e venceu essa situação. Capítulo 19, o verso 14 ao 19, vamos seguir a nossa leitura que diz assim: a oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta nas mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em seu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar ao Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora, nosso Deus, Senhor, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor, Deus. O que eu e você faríamos se nós estivéssemos no lugar de Ezequias? O que iremos fazer quando algo chegar à nossa vida ameaçando a nossa paz? O que nós iremos fazer no momento em que nós tivermos que tomar decisões críticas da nossa existência? Para onde Ezequias foi? Ezequias tem para nós a resposta certa. Ezequias foi orar. Do verso 15 ao 19 que nós lemos, esses versos são poderosos porque eles descrevem uma vida com o foco correto. Uma vida na direção certa. É extraordinário o que o rei Ezequias fez quando ele enfrentou um momento de crise mais crítico da sua vida. Mas é também extraordinário nós observarmos o que o rei Ezequias não fez no momento de crise. Ezequias não teve um ataque de ansiedade, ele não entrou em depressão, ele não saiu desesperado, ele não foi contar para os amigos, para as pessoas conhecidas o que estava acontecendo. Ao invés de fazer isso, ele foi à casa do Senhor. E ali, na casa do Senhor, ele então espalha diante de Deus aquelas cartas de ameaça a Deus que Senaqueribe havia mandado. Então ele sabia que Deus não somente iria ouvi-lo, mas Deus iria ver. Então ele espalha aquilo no chão do templo, ensinando para nós que quando nós estivermos em crise, nós precisamos ir à presença de Deus e colocar diante de Deus com detalhes aquilo que está nos ameaçando, aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que está roubando o nosso sono, aquilo que está nos dando dor de estômago, aquilo que está sendo uma ameaça para a nossa vida. Ele sabia
que os sacerdotes que ele possuía e os levitas não eram capazes de resolver o problema dos quase 200 mil soldados do lado de fora. Ele sabia que os seus ministros e o seu gabinete não poderia trazer uma estratégia suficiente para resolver o problema daqueles 185 mil soldados do lado de fora. Ele sabia que somente o Deus de Israel Todo-Poderoso poderia lidar com aquela situação gigante que estava do lado de fora. Seja o que for que você estiver passando hoje na sua vida, a oração a Deus é a fonte mais poderosa de força e poder que você e eu podemos ter. Não pela oração em si, mas o poder que opera na oração e a diferença que faz da nossa oração é porque nós oramos no nome de Jesus. E quando nós clamamos esse nome de Jesus na nossa oração, o poder de Deus se manifesta em nossa vida, trazendo a resposta que nós precisamos. Ezequias não foi para o templo, não foi diante de Deus de mãos vazias, mas ele apresenta a Deus o que estava acontecendo. E Ezequias, então, ele coloca diante de Deus e ele espera essa resposta de Deus. Eu quero ler com você agora do verso 32 ao verso 36. Vamos ver o que aconteceu, então, depois de Ezequias ter orado. O verso 32 diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Aleluias. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e ao meu rei Davi. Verso 35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Aleluias! Depois que o rei Ezequias orou naquele templo e foi para casa, ele tinha duas opções. Ele poderia ficar a noite inteira rolando na cama de um lado para o outro, ansioso. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai responder? E se eu estava apenas enganado quando eu ouvi aquela palavra de Deus, será que Deus vai cumprir a sua palavra desta vez? Ou a segunda chance, ele iria dormir como um bebê, porque ele iria confiar e descansar na promessa de Deus e na palavra de Deus. E Ezequias dormiu como a pedra naquela noite, porque o coração dele confiou no pastor que nos leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. E Ezequias então dormiu na confiança. Ele não somente orou e colocou diante de Deus, mas ele saiu daquela oração crendo e descansando no Deus com quem ele havia falado naquele lugar. Deus promete, Deus cumpre. Deus também falou através do profeta Isaías de que Senaqueribe iria voltar para trás. O que diz lá em Deuteronômio? Por um caminho virão contra mim, mas por 7 caminhos voltarão. Foi o que Deus prometeu. No caminho que ele veio contra Israel, contra Judá, ele vai voltar e nenhuma flecha dele vai entrar em Jerusalém. Isso era inimaginável. Por quê? Porque onde quer que seja, Senaqueribe chegava, ele esmagava e fazia uma carnificina, como ele mesmo menciona nesse texto. E com estalar de dedos, Senaqueribe poderia esmagar Jerusalém, Judá com aquela tropa, e ele veio preparado para isso, mas Deus disse, ele não irá tocar no meu povo.
Salmo 18:30, eu vou ler com você esse versículo do rei Davi, que é o rei com quem Ezequias é comparado na Bíblia. 18:30 nos diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Eu te pergunto, por que Deus nos protege? Eu te pergunto, por que Deus protege a você e a sua família? Nós não temos ideia a forma que Deus nos protege. Existe uma guerra acontecendo entre as forças das trevas e os anjos de Deus, que todos os dias vencem, nos livram da morte e nos livram do mal de uma forma que nós não temos ideia. E eu te pergunto, por que Ele nos protege? Porque Ele nos ama, assim como Ele protegeu o seu povo em Judá, porque Ele amava. Ele diz, por amor a mim, por meu filho Davi. Deus protege a você e a sua família, porque Ele te ama e porque Ele tem um plano para você. E sabe o que aconteceu? Quando Ezequias acordou e quando o povo de Judá acordou, havia um silêncio absoluto. Aquelas vozes que gritavam e os tambores que batiam fortemente, como que estremecendo os muros, ameaçando, estava agora em silêncio. E você sabe por quê? Porque enquanto Ezequias dormia refugiando no Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus, o seu Deus e o meu Deus, Ele enviou um só anjo, e esse anjo, com uma espada, matou 185.000 dos melhores soldados do rei Senaqueribe, que estava acampado do lado de fora dos muros de Jerusalém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não dorme e não dormita o guarda de Israel, e o seu guarda e o meu guarda, o Deus Todo-Poderoso. Em Mateus 11:28, Jesus faz um convite para mim e para você. Ele diz, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É hoje. É agora, enquanto você me escuta. Se algo tem chegado na sua vida ou na sua casa, ameaçando a sua paz, ameaçando a sua fé, a sua confiança, eu quero te convidar nesse momento, traga até Jesus esse fardo, essa dor, essa crise, coloca diante dele o que você está sentindo e ele fará com você e a sua casa aquilo que ele fez com o rei Ezequias e Judá. O que está nos ameaçando nesse exato momento? O que tem tirado o seu sono nos últimos dias? O que tem perturbado a sua paz? Faz anos, faz dias, faz meses. O que tem te incomodado, não deixando você viver a vida completa que Deus tem para você? Ansiedade, insônia, seja o que for. Sigamos o exemplo desse homem de Deus, que colocou diante de Deus o que estava acontecendo na sua vida. E ele confiou, guarda essa palavra. Nós não precisamos somente orar, nós precisamos confiar. E quando nós confiamos e descansamos de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, então nós iremos ver a resposta de Deus na nossa vida. Deus promete, Deus cumpre. E o convite dele é para que nós descansemos na presença dele e tenhamos a nossa vida como ele sonhou e escreveu para nós. Meu Deus, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela vitória que o Senhor dá àqueles que confiam e refugiam em ti.
Nesse momento eu oro por essa pessoa, por essa família que está me escutando. Senhor, seja qual for a crise, se for uma doença, que o Senhor cure no nome de Jesus. Se for um problema de trabalho, que o Senhor abra a porta ao emprego, abra uma porta financeira. Oh Deus, se é um problema, Senhor, em relacionamento, que o Senhor entre trazendo a tua paz e trazendo um acordo entre essas pessoas. Oh Deus, visita essa pessoa nessa hora e traga a paz que excede a todo entendimento. Deus, visita esse lar, Senhor, e estabeleça a tua paz nessa vida e nessa família, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter estado comigo até o final desse episódio. Se essa palavra abençoou o seu coração, eu peço que você envie para alguém que necessita dessa paz de Deus e desse refúgio em Deus. E se você não inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperta o sininho para você ser avisado do nosso próximo episódio. Muito obrigada.